Saúde, compadres e comadres, e bem-vindos ao Manual Medieval. Bom pessoal, primeiro vídeo de 2018, esse demorou para sair, eu estou um pouco jogado nessas férias, então eu espero que vocês me perdoem pelo delay enorme, porém esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então acho que tudo bem, né? Eu tô compensando a ausência de frequência com um vídeo grande, enfim. Hoje eu venho apresentar para vocês aqui os Cavaleiros Teutônicos. Foi um pedido de Carlos Bentes há 3 meses atrás. Foi mal, cara. Deveria ter feito isso antes. Porém, né? Estamos aqui agora, antes tarde do que nunca. Pois bem, o nome oficial da ordem é Ordem dos Irmãos da Casa Alemã de Santa Maria em Jerusalém. A ordem foi fundada como um trabalho de caridade, iniciado por um alemão rico por volta de 1128, que após ter participado da captura de Jerusalém, ficou por lá, e logo começou a ter piedade dos peregrinos alemães que vinham e acabavam se ferindo ou ficando doentes. Então, passou a receber alguns deles em sua própria casa para serem cuidados. Logo, o trabalho começou a tomar proporções cada vez maiores e doações foram se fazendo necessárias para a continuidade. O trabalho continuou seguindo, e somente na Batalha de Akko, em 1189, que os teutônicos receberam a honra de ser uma das grandes ordens religiosas e militares da Europa. Durante o início da ordem, o maior centro de atividade era a própria cidade de Akko, porém quando a ordem estava sob o grão-mestre Hermann von Salza, logo começaram a transferir seu centro de atividades da Palestina para a Europa. Em 1211, o rei Andreus II da Hungria convidou um grupo de cavaleiros teutônicos para proteger sua fronteira com a Transilvânia contra os cumanos, com colonização e cristianização da área. A partir daí foram concedidos diversos benefícios à ordem, como o reconhecimento dela como parte do Sacro Império Germânico, com o direito de usar a águia imperial em seu brasão. De volta à Hungria, a ordem conseguiu a proeza de transformar terras desérticas e estéreis em paraísos de colheita, protegendo os territórios dos bárbaros que ali haviam. O rei, ao tomar conhecimento disso, tomou de volta as terras para si, porém elas caíram de novo em desgraça. Então foram retornadas aos teutônicos, que mais uma vez obtiveram sucesso. Alguns anos depois, o duque da Polônia pediu ajuda da ordem para conter os pagãos da Prússia, que eram extremamente bárbaros e selvagens, queimando plantações e matando inocentes das formas mais cruéis possíveis, geralmente queimando cativos vivos em sacrifícios aos seus deuses. Durante os próximos 50 anos, a ordem se tornou o maior poder em controle da Prússia, e mesmo garantindo grande autonomia às cidades que estavam nascendo, conseguiu manter esse status. Em 1263, a ordem começou a acumular riquezas, já que o Papa permitiu que a ordem fizesse comércio neste mesmo ano. 1237 foi o ano em que os Cavaleiros da Espada, ou a Ordem Livoniana, foi incorporada à Ordem Teutônica. Porém, a Ordem nunca teve tanto controle desta região como obteve com a Prússia. Já em 1309, a Ordem estabeleceu residência em Marienburg e criou um forte estado feudal que governou não só a Prússia, mas também as terras do Mar Báltico. Esse aumento de poder da Ordem levou à hostilidade da Polônia, que teve o seu acesso ao Mar Báltico cortado. Como resultado, a ordem foi efetivamente derrotada em Grunwald, em 1410, e subsequentemente sua autoridade e poder financeiro decaíram rapidamente. No fim das contas, a ordem continuou a controlar a Prússia, mas tendo o grão-mestre como um vassalo do rei da Polônia. Além de que, até esse momento, a ordem só aceitava membros de nascimento alemão, porém foi forçada pela Polônia a aceitar membros de origem polaca. Por volta de 1520, as doutrinas de Lutero estavam se espalhando por toda a Europa, especialmente na Prússia e Alemanha. Em 1522, o grão-mestre da ordem caiu sob influência protestante, solicitando conselhos para o próprio Lutero. Lutero criticou as regras da ordem e aconselhou ao grão-mestre que as ignorasse e se casasse. Lutero ainda escreveu uma vigorosa carta à ordem, dizendo que o celibato não servia nem a Deus nem aos homens. Essa influência ocasionou uma grande divisão na ordem, sendo que algumas igrejas da mesma, até mesmo imagens de santos, foram derrubadas, enquanto que vários outros membros se recusavam a mudar sua religião. Esses eventos fizeram com que a ordem perdesse seus territórios na Prússia e consequentemente na Livônia.
Em 1580 perderam seus territórios nos Países Baixos. No século 17 tiveram suas posses na França confiscadas. Em 1801 perderam suas posses alemãs. Em 1809, Napoleão Bonaparte dissolveu a ordem e distribuiu as terras que sobraram a outros principados. Em 1834 houve um renascimento da ordem, com o imperador austro-húngaro, que restabeleceu a ordem em Viena como uma instituição eclesiástica, tornando o grão-mestre como arquiduque da Casa Real. Desta vez, os cavaleiros estavam proibidos de exercer atividade militar. Em 1871, o Papa Pio IX aprovou as novas regras. Quando o Império colapsou, houve o primeiro padre grão-mestre. Hoje a ordem está estabelecida em Viena, onde possui uma igreja e os arquivos da ordem. Também existem filiais na Bavária, Hessen e na Itália. Pois bem, galera, agora seria a hora que eu falaria dos equipamentos usados pela ordem. Porém, eu tenho um convidado especial para fazer essa parte hoje. Eu indico direto o canal dele aqui para vocês, então acho que vocês sabem quem é. Em todo caso, manda aí, zumbi maluco! Salve, Guilherme, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui. Pois bem, por falta de fontes, assumimos que o equipamento dos Cavaleiros Teutônicos sofreu variação conforme os séculos de existência da Ordem como entidade militar, acompanhando a evolução das armas e armaduras. Assumiremos que a Ordem manteve a atividade militar até cerca de 1525. A Ordem iniciou seus serviços militares no final do século XII, ainda onde eram populares os elmos cônicos com proteção nasal, que foram evoluindo para uma forma mais plana, e a proteção nasal foi substituída por placas faciais. Após mais ou menos 2 décadas, esse tipo de elmo evoluiu para o Great Helm, que todos conhecemos, que também podem ser chamados de Helm. O Helm mais tarde evoluiu para o que chamamos de Sugarloaf, com o topo do elmo mais arredondado, já que o topo plano era péssimo em defletir golpes. Porém, vale ressaltar que o Sugarloaf coexistiu com uma versão mais arredondada, porém bem maior do Helm. O Helm também ele era muito conhecido pelo fato de ele ser utilizado por as demais ordens, como os Templários e os Hospitalários. Ele era icônico durante o período das Cruzadas. Os elmos continuaram evoluindo com as formas do bacinete, e as armaduras de placas finalmente começaram a aparecer na segunda metade do século XIV. Antes disso, no início da ordem, os cavaleiros usavam um gambezon acolchoado por baixo de um macacão de cota de malha, assim como a cota de malha para proteger as pernas também. Caso vocês queiram saber mais sobre o gambezon e a cota de malha, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre ele, e o Guilherme fez um outro vídeo no início do canal dele sobre as cotas de malha. Valem a pena serem conferidos, pois eles são muito importantes. Já entrando no período renascentista, no final do século XV e início do XVI, em pleno declínio da ordem, é difícil imaginar que ela possuía fundos suficientes para comprar as caríssimas armaduras de placa, que eram uma tecnologia de ponta na época. Nós não temos evidência histórica nem que ela foi e que não foi utilizada pelos teutônicos. Inclusive a armadura de placa, para quem tiver dúvidas sobre o seu real preço e o como ela realmente era uma tecnologia caríssima naquele período, eu recomendo um vídeo do canal do Metatron falando sobre o quão caro era. E realmente devo dizer que nenhum de nós que está assistindo esse vídeo ou produzindo ele, eu imagino que poucos aqui poderiam ter condição de comprar uma peça dessas naquele período. E realmente era uma tecnologia caríssima. Como os teutônicos, na maior parte de sua história, utilizaram pouco a armadura de placas completa, de fato, na que nós conhecemos como a do final da Idade Média, eles utilizaram em boa parte da sua história a cota de malha, o gambezon, e por cima disso tudo, utilizavam uma peça chamada sobrecoat, ou surcoat, chamem como quiser, que era uma peça de tecido onde ele mostrava a heráldica de sua ordem, ou, se você fosse um cavaleiro nobre, a sua família. Em termos de heráldica, os teutônicos usavam surcoats brancos com cruzes negras, e a partir de um ponto em sua história também podiam ter a águia do Império Alemão nos seus surcoats. No quesito armamento, pode-se dizer que a arma mais comum para os cavaleiros teutônicos, tanto a pé quanto a cavalo, eram a lança, pois era a arma mais comum para toda e qualquer força militar desse período. Mas naturalmente, assim como todas as forças militares, sejam elas da igreja ou sejam elas nobres, foram evoluindo ao longo da Idade Média, naturalmente o armamento dos teutônicos também foi, começando inicialmente por lanças e depois evoluindo para outras armas de hastes, como por exemplo focinhos, podões, maças, martelos e todo o mais variado tipo de arma feita para poder combater o seu inimigo à distância,
como também armas pessoais, como as espadas, que foram mudando ao longo do tempo. Começando no início da ordem com as espadas de armas comuns, aquelas espadas de mamão, que muito vieram das espadas vikings, até posteriormente, em meados do século XIV, em cerca lá de 1350, já se tornaram populares muito provavelmente as espadas longas, as espadas de duas mãos, pois elas eram um armamento que começou a ficar muito famoso e muito difundido ao longo de toda a Idade Média e em toda a Europa medieval. No caso de armas de arremesso, pode-se dizer que eles naturalmente se utilizavam de arcos e flechas, assim como muitos soldados e muitas ordens, e bestas, isto de fato com certeza eles utilizavam. Em minha opinião, Pedro, eu penso que a partir do momento que se houve o desenvolvimento da pólvora e dos primeiros handguns, muito provavelmente eles utilizaram essas armas, afinal de contas a pólvora era uma vantagem grandíssima no campo de batalha. Então pode-se dizer que sim, existe a possibilidade dos Cavaleiros Teutônicos terem se utilizado de armas de fogo no final de sua história, pelo menos, na sua história como ordem militar monástica, ao menos. Pois bem, a minha parte era essa e eu creio que vocês conseguiram entender bem o que eu tinha a dizer, não é? Guilherme, eu deixo o restante do vídeo com você. Um abraço pessoal e por favor apoiem aí, compartilhem, curtam o vídeo e mostrem eles para todos que vocês puderem. Um abraço a todos e tchau. Bom, agora que a palavra me foi retornada, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Serviço pioneiro aqui no Brasil em divulgar a Idade Média sem todo aquele preconceito, né, com o qual até os professores de história nas escolas infelizmente falam. Vamos ajudar aí, pessoal, porque quanto mais vocês se inscrevem, compartilham e trazem mais gente para se inscrever nesse canal, mais conteúdo sai para vocês. Eu quero agradecer ao Zumbi Maluco pela participação. Foi a nossa primeira colaboração, já tava para sair fazia muito tempo. Agora finalmente, né, eu queria uma coisa mais vlog, mas agora sem câmera complica. Espero que esse ano a situação melhore. Quero agradecer ao Medieval Guido por estar sempre me aguentando, né, porque eu faço praticamente nada, posto pouquíssimo, e os caras continuam me aturando lá. O Cristiano, valeu, velho, sem palavras. Agradecer ao Sacro Império da Zoeira pelo apoio e pela parceria com a Medieval Guido também, isso é muito importante. Agora, pessoal, eu quero dar alguns avisos para vocês. Esse final de semana vai estar ocorrendo o segundo encontro paulista de esgrima histórica, lá em São Carlos, com o pessoal do Calbrilhador Esgrima Histórica, do clube que eu treino, Ars Proeliares, e mais outro pessoal aí. Quem tiver interesse em esgrima histórica e tiver a oportunidade de ir, vá, porque vai valer muito a pena. Vão ser discussões sobre a esgrima, seminários, vai ser muito legal. Então, se você tiver a oportunidade de ir, se estiver interessado em esgrima, pode ir que não tem erro. Eu gostaria muito de ir, mas infelizmente o financeiro não vai deixar, né? Quem tiver a oportunidade, então apareça lá que a satisfação é garantida. Semana passada ocorreu um torneio de HMB em Campinas. Eu queria poder ter feito o vídeo antes no canal para poder avisar sobre, porém eu acho que quem tava ali na região e fica ligado nessas coisas acabou por ficar sabendo. E você quer treinar esgrima histórica também? Saber como era a arte marcial nos tempos medievais? Pois bem, se você é de São Paulo capital, recomendo que fale com o pessoal da Associação Paulista de Esgrima Antiga, Ars Proeliares. Ou se você for de São Carlos e região, pode falar com o pessoal do Calbrilhador Esgrima Histórica. Se você for de Belo Horizonte e região, procure o Lâminas das Gerais. Já se você for de Curitiba e região, procure a Ordem do Grifo de Fogo. Todo esse pessoal é super gente boa e eu tenho certeza que eles vão acolher vocês. Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até mais.